O que realmente define a felicidade de uma nação? Sabe, se a gente para pensar, as respostas mais óbvias vêm à mente, né? Dinheiro, liberdade, segurança. Mas será que é só isso? Pois é. Hoje a nossa análise vai tentar decodificar a felicidade. A gente tem em mãos o Relatório Mundial da Felicidade e vamos mergulhar nesses dados para entender não só quem está no topo ou na base da lista, mas quais são as engrenagens surpreendentes que movem o bem-estar de um país. E, claro, ver o que uma crise global como a da Covid-19 nos ensinou sobre a nossa própria resiliência. E essa ideia de decodificar é perfeita, porque os números brutos, eles contam uma parte da história, sabe? Mas as nuances por trás deles são muito mais reveladoras. Exato. A gente vai ver como países que, no papel, têm a mesma nota de felicidade, na prática, vivem realidades completamente distintas. E como um fator que parece abstrato, a confiança, na verdade, funciona como um pilar essencial, quase como o sistema operacional de uma sociedade feliz. Ótimo ponto. E para começar essa decodificação, acho que faz sentido olhar para o outro lado da moeda. O que acontece quando essas engrenagens quebram? Certo. O relatório de 2022 mostra os países com as pontuações mais baixas. E a lista é bem dura. No último lugar, com uma nota de 2,4 de 10, está o Afeganistão. Sim. Depois vem Líbano, Zimbábue, Ruanda e Botsuana. E sobre o Afeganistão, há um detalhe nos dados que é absolutamente sombrio. E crucial. Qual? Essa avaliação, essa nota de 2,4, foi feita com base em dados coletados antes da retirada das tropas americanas e da tomada de poder pelo Talibã em 2021. Nossa, isso é devastador. Quer dizer que a situação que já era a pior do mundo, segundo o relatório, provavelmente ficou ainda mais grave depois que os dados foram coletados? Exatamente. O próximo relatório pode mostrar um cenário, infelizmente, ainda mais desolador. Que loucura. É um lembrete de que por trás de cada número existe uma realidade humana muito, muito complexa. O relatório tenta medir essa realidade usando 6 fatores principais: PIB per capita, apoio social, expectativa de vida. A liberdade de escolha, generosidade. Essas coisas. Isso, e a percepção de corrupção. E nesses 5 países, no final da lista, as pontuações em todos esses fatores são baixíssimas. E no caso do Afeganistão, o relatório destaca que alguns desses fatores são praticamente inexistentes. Certo. Sim, os indicadores para apoio social e liberdade para fazer escolhas de vida são quase zero. Isso não significa apenas falta de recursos, entende? Significa um colapso quase total do tecido social. É a sensação de que não há com quem contar. E de que não há autonomia sobre a própria vida. Espera um pouco. Se esses são os 6 fatores, eu imaginaria que eles se aplicariam da mesma forma em todos os lugares. A fórmula da felicidade não deveria ser universal? Ou ela funciona de maneira diferente em lugares que estão em crise profunda? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é não. A fórmula não é universal. E isso é uma das descobertas técnicas, mais interessantes do material. Ah, é? Sim. Nos países mais felizes, como a Finlândia, por exemplo, esses 6 fatores explicam consistentemente cerca de 70% da pontuação de felicidade. É uma receita, digamos, que funciona bem. Ok. Mas quando a gente olha para os países menos felizes, a coisa fica estranha. A capacidade desses fatores de explicar a pontuação varia loucamente, de 47% a 95%. O que isso quer dizer na prática? Que em alguns desses lugares, quase metade da infelicidade vem de outras fontes que nem estão sendo medidas. Exatamente. Sugere que em contextos de crise extrema, outras variáveis, talvez mais sombrias e difíceis de quantificar, como trauma coletivo, medo constante, desesperança, essas coisas podem ter um peso gigantesco no sentimento de infelicidade. A receita padrão simplesmente não consegue mais explicar a realidade. Isso me leva a um verdadeiro quebra-cabeça que eu encontrei no material, um ponto que realmente me fez parar para pensar. Manda. E nos 2 países, Coreia do Sul e Tailândia, com pontuações de felicidade quase idênticas, 5,9 para a Coreia e 5,8 para a Tailândia. Minha primeira reação foi pensar, ok, então a experiência de vida nesses lugares deve ser parecida, mas não é nada disso, verdade? De forma alguma.
E é aqui que a nossa missão de decodificar fica fascinante. Esse exemplo desmonta completamente a ideia de que existe um caminho único para o bem-estar nacional. Como assim? Eles chegam a um resultado final muito parecido, mas por rotas completamente diferentes. É a prova de que a felicidade de uma nação, não tem fórmula única. Certo, vamos detalhar isso. A Coreia do Sul segue um caminho que talvez seja mais clássico, por assim dizer. Uhum. Tem uma renda per capita muito maior, uma expectativa de vida mais longa e, o que é crucial, uma confiança muito maior no governo e nas instituições. São os pilares de uma nação desenvolvida, organizada. Perfeito. É um modelo construído sobre a força das instituições e da estabilidade econômica. Agora olha para a Tailândia. A confiança no governo é baixíssima, uma das piores. Se fosse só por isso, a pontuação deles deveria ser muito menor. Então, como eles compensam isso? Onde eles encontram os pontos para chegar quase no mesmo nível da Coreia do Sul? A resposta está no capital social e pessoal. A Tailândia tem pontuações muito, mas muito mais altas em generosidade, na liberdade percebida para fazer escolhas de vida e, especialmente, em apoio social. Ah! É como se a força dos laços comunitários, da família, dos amigos e da cultura de ajuda mútua contrabalançasse a fragilidade e a desconfiança nas instituições formais. Faz todo sentido. Então, é como se a felicidade de uma nação pudesse ser uma receita com ingredientes diferentes, né? Alguns usam mais instituições fortes e outros usam mais coesão social. É uma ótima analogia. Mostra que o bem-estar é multidimensional. Você pode construí-lo sobre uma base de estabilidade econômica e institucional, como a Coreia do Sul, ou sobre uma base de calor humano e liberdade pessoal, como a Tailândia. E para quem formula políticas públicas, isso é uma lição e tanto. Com certeza. Não adianta copiar e colar um modelo de sucesso de outro país sem entender a cultura e os valores locais. E você mencionou a confiança como esse ingrediente-chave, especialmente no caso da Coreia do Sul. O relatório parece dar um peso enorme a esse fator, quase como um superpoder para a felicidade. Um peso gigantesco. A confiança, especialmente nas instituições públicas, é um dos mais fortes preditores de felicidade. E não é só uma questão de se sentir bem, sabe? O relatório de 2021 fez uma conexão direta e poderosa com a pandemia. Que foi? É uma ótima analogia. Mostra que o bem-estar é multidimensional. Você pode construí-lo sobre uma base de estabilidade econômica e institucional, como a Coreia do Sul, ou sobre uma base de calor humano e liberdade pessoal, como a Tailândia. E para quem formula políticas públicas, isso é uma lição e tanto. Com certeza. Não adianta copiar e colar um modelo de sucesso de outro país sem entender a cultura e os valores locais. E você mencionou a confiança como esse ingrediente-chave, especialmente no caso da Coreia do Sul. O relatório parece dar um peso enorme a esse fator, quase como um superpoder para a felicidade. Um peso gigantesco. A confiança, especialmente nas instituições públicas, é um dos mais fortes preditores de felicidade. E não é só uma questão de se sentir bem, sabe? O relatório de 2021 fez uma conexão direta e poderosa com a pandemia. Que foi? Sociedades com alta confiança e maior igualdade de renda tiveram taxas de mortalidade por Covid-19 significativamente menores. Uau! Então a confiança se traduz em vidas salvas, literalmente? Sim, porque a confiança gera cooperação. Pessoas que confiam nas instituições e nos seus concidadãos são mais propensas a seguir orientações de saúde pública, a usar máscaras, a se vacinar. A agir pelo bem coletivo? Exato, mesmo que isso signifique um sacrifício pessoal. A confiança é o que permite que uma sociedade enfrente uma crise de forma unida. Mas como se mede algo tão subjetivo como a confiança? O material menciona um experimento mental bem curioso, o teste da carteira perdida. Pois é, a pesquisa World Risk Poll fez uma pergunta simples para pessoas do mundo todo. Se você perdesse uma bolsa com uma quantia de dinheiro, quem teria mais probabilidade de devolvê-la? Um policial, um vizinho ou um estranho?
E os resultados dizem muito sobre como a gente vê o mundo, não é? Quase metade das pessoas, 49%, acreditava que um policial muito provavelmente devolveria. Uhum, Para um vizinho, o número caía para 38%. E para um estranho, uhum. apenas 7%. Basicamente, a gente não espera nada de bom de quem não conhecemos. Essa é a nossa percepção, nosso pessimismo padrão. Mas o que acontece quando testamos isso na vida real? Em experimentos onde carteiras foram de fato perdidas, de propósito, em 40 países diferentes. O que aconteceu? A taxa de devolução por estranhos foi, em média, de 50%. 50%. Confesso que eu provavelmente estaria no grupo pessimista. É incrível pensar que a realidade é muito mais honesta do que a gente imagina. Exato. E em alguns estudos, quando havia mais dinheiro na carteira, a taxa de devolução era ainda maior. Que loucura. A nossa desconfiança é muitas vezes maior do que a realidade justifica. E isso se conecta diretamente à felicidade. Viver numa comunidade onde as pessoas se dão ao trabalho de devolver uma carteira a um estranho gera um ciclo virtuoso. Aumenta a sensação de segurança, de pertencimento. Isso, de que você vive entre pessoas decentes. Saber que se pode contar com os outros, mesmo com estranhos, é um poderoso antídoto para a ansiedade e o isolamento. E nunca nossa ansiedade e isolamento foram tão testados globalmente quanto nos últimos anos com a pandemia, certo? Foi o teste de estresse definitivo para tudo isso que a gente está discutindo. Com certeza. Como o nosso bem-estar se saiu. O relatório sugere que, de forma geral, as pessoas foram surpreendentemente resilientes. Mas essa resiliência não foi igual para todo mundo. Média foi notável, mas não uniforme. E para entender essa variação, os pesquisadores analisaram o que eles chamaram de fatores de proteção, que nos ajudaram a passar pela crise, e fatores de risco, que tornaram tudo mais difícil. E eles dividiram isso em áreas. Sim, 4 grandes áreas. A primeira área são as nossas características psicológicas internas. Pelo lado da proteção, traços como gratidão e resiliência ajudaram muito. E, curiosamente, a extroversão também, o que me surpreendeu. Eu pensaria que os extrovertidos sofreriam mais com o isolamento. Foi o que muitos pensaram no início. Mas a especulação dos pesquisadores é que, embora o choque inicial tenha sido duro, os extrovertidos se adaptaram rapidamente. Eles são bons em buscar conexões e simplesmente moveram essa habilidade para online, sabe? Usando videochamadas, mensagens? Isso, redes sociais para manter os maços ativos. Já os fatores de risco foram mais previsíveis. Ter condições de saúde mental pré-existentes, como depressão e ansiedade, e uma alta intolerância à incerteza, tornaram a experiência da pandemia muito mais dolorosa. Faz sentido. A segunda área são os fatores sociais. E aqui tem uma das descobertas mais contraintuitivas de todo o material. Ah, sim, essa é fascinante. Durante a pandemia, as pessoas que receberam ajuda relataram um bem-estar maior do que aquelas que ofereceram ajuda. Isso parece ir contra tudo que a gente ouve, que fazer o bem faz bem. É um ponto que gerou muita discussão. A explicação sugerida pelos autores tem a ver com o contexto da crise. A pessoa que oferece ajuda pode estar fazendo isso a partir de um lugar de ansiedade, de se sentir impotente ou ameaçada pela situação. E ajudar uma forma de retomar o controle. Exato, é algo que parte da angústia. Já a pessoa que recebe ajuda está tendo uma necessidade direta e imediata atendida, o que gera um alívio e um aumento de bem-estar muito concreto, muito imediato. Então não é sobre o prazer de dar, mas sobre o alívio de receber num momento de necessidade extrema. É uma inversão da psicologia do altruísmo em tempos normais. Exatamente. A dinâmica muda sob estresse. A terceira categoria é como usamos nosso tempo. Aqui, as redes sociais aparecem como a clássica faca de 2 gumes. Pois é. Por um lado, foram uma ferramenta vital para manter o contato, para trabalhar, para não enlouquecer. Por outro, uma fonte de angústia, especialmente para quem ficou consumindo notícias sobre a Covid sem parar. O famoso doom scrolling. Precisamente. O como se usa a ferramenta foi a chave. O consumo obsessivo de notícias demonstrou diminuir a satisfação com a vida e aumentar o sofrimento mental. Em contrapartida, Teve um fator de proteção forte aí também, né? sim,
Um muito forte que muita gente descobriu ou redescobriu foi o aumento de atividades físicas e do tempo passado ao ar livre. Sair para caminhar, correr ou simplesmente sentar num parque ajudou a combater sintomas de depressão e ansiedade de forma muito eficaz. E por fim, os fatores circunstanciais. E aqui temos outra grande surpresa. Embora os idosos estivessem em maior risco físico com o vírus, foram os adultos jovens que se mostraram de 4 a 5 vezes mais propensos a se sentirem solitários. Isso também parece contra a intuição. Totalmente. Sim, porque a gente focou muito no risco biológico, mas o risco psicossocial foi maior para os mais jovens. Os idosos, em geral, relataram níveis mais altos de bem-estar durante a pandemia. Por quê? Talvez por terem mecanismos de enfrentamento mais desenvolvidos ao longo da vida, ou por valorizarem mais as conexões que conseguiram manter. Já os jovens tiveram suas vidas interrompidas de uma forma muito abrupta e numa fase crucial. Fico pensando aqui, o início da carreira, a faculdade, a vida social, os relacionamentos, tudo foi colocado em pausa ou jogado num ambiente virtual de uma hora para outra. Exato. Foi a interrupção da construção da vida. Para muitos jovens, a pandemia não foi uma pausa, foi uma perda de tempo de vida, de experiências formativas que não voltam mais. Isso gerou um sentimento profundo de solidão e de estar sendo deixado para trás. Uau! Quando a gente junta todas essas peças, a imagem que se forma é muito mais complexa, né? E mais interessante do que uma simples lista de países felizes. Sem dúvida. A história que os dados contam é cheia de paradoxos e lições. Então, se a gente amarra tudo isso, qual é a grande história que esses dados nos contam? A nossa missão era decodificar a felicidade. Acho que, primeiro, a gente entende que a infelicidade em escala global tem raízes muito concretas. A quebra do tecido social e a perda da liberdade de escolher o próprio caminho, como vimos no caso do Afeganistão. Depois, aprendemos que não existe um único caminho para o bem-estar. A nota de felicidade de um país não conta a história toda. Você pode construir uma sociedade feliz sobre instituições fortes, como a Coreia do Sul, ou sobre laços comunitários fortes, como a Tailândia. A receita pode variar. E conectando tudo isso, temos esse ingrediente poderoso e quase invisível: a confiança. A crença de que podemos contar uns com os outros e com as instituições cria uma sociedade mais resiliente, mais cooperativa E mais feliz, no fim das contas. É a honestidade do estranho que devolve a carteira. Exato. E por último, a pandemia nos mostrou que essa resiliência não é um traço fixo. Ela depende de um equilíbrio delicado entre nossas características internas, a força das nossas conexões, como usamos nosso tempo e as circunstâncias da nossa vida. Tudo isso interage para determinar como cada um de nós atravessa a tempestade. É uma visão muito completa e humana. Para fechar, qual seria o pensamento final, a provocação que a gente pode deixar para reflexão? Acho que levanta uma questão importante. Vimos que, durante a pandemia, o ato de receber ajuda esteve mais ligado ao bem-estar do que o ato de oferecer ajuda. Isso nos leva a pensar. Em tempos de crise, a nossa definição de generosidade e conexão social muda. E o que isso nos diz sobre a importância de aprender não só a oferecer ajuda, mas também a pedir e a aceitar ajuda. Talvez a verdadeira força de uma comunidade não esteja apenas na mão que se estende, mas também na coragem de agarrar a mão que nos é oferecida.